Quando Helena Medeiros entrou no restaurante onde Paulo comemorava o noivado com sua nova namorada, ele não imaginou que a mulher simples que havia abandonado 3 anos atrás agora era dona de uma fortuna de 50 milhões de reais. Mas como uma dona de casa humilde, chegou a essa reviravolta espetacular que mudaria tudo. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. A transformação havia começado numa manhã fria de julho de 2021, quando Paulo Silva chegou em casa com uma expressão que Helena conhecia bem depois de 5 anos de casamento. Era o mesmo olhar distante que ele desenvolvia quando estava prestes a tomar uma decisão importante. Mas desta vez havia algo diferente, algo definitivo, que a fez parar de dobrar as roupas que lavara na madrugada. Helena Medeiros Silva tinha 28 anos quando seu mundo desabou completamente. Durante 3 anos, havia se dedicado integralmente a ser a esposa perfeita que Paulo sempre exigiu que fosse. Acordava às 5 da manhã para preparar café da manhã completo. Mantinha a casa impecável. Cozinhava refeições elaboradas. Cuidava de cada detalhe doméstico com perfeição quase obsessiva. A rotina diária de Helena era regida por padrões rigorosos que Paulo havia estabelecido gradualmente durante o casamento. Ele esperava que o café fosse servido exatamente às 6h30, com pães tostados no ponto certo, ovos mexidos cremosos, suco de laranja espremido na hora. O almoço deveria estar pronto quando ele voltasse do trabalho às 12h15, e o jantar precisava ser servido pontualmente às 7 da noite. Além das refeições, Helena mantinha a casa com organização obsessiva. Cada objeto tinha seu lugar específico. Não havia uma migalha fora do lugar. Roupas eram passadas e dobradas com precisão militar. Banheiro brilhava como vitrine de loja. Ela havia transformado a manutenção doméstica numa arte, acreditando ingenuamente que perfeição no lar garantiria felicidade conjugal. Paulo trabalhava como vendedor numa concessionária de carros usados no centro de Curitiba e havia desenvolvido aspirações sociais que incluíam uma esposa mais sofisticada, mais alinhada com o sucesso profissional que imaginava ter. Helena, filha de um operário e uma costureira, nunca conseguiu atender às expectativas crescentes de um marido que se envergonhava de suas origens humildes. Durante os últimos 2 anos de casamento, Paulo havia se tornado cada vez mais crítico em relação a Helena. Criticava sua forma de se vestir, considerando suas roupas inadequadas para acompanhá-lo em eventos da concessionária. Questionava seu vocabulário, apontando palavras que considerava pouco sofisticadas. Até mesmo sua forma de rir havia se tornado motivo de constrangimento para ele. Helena tentou se adaptar às exigências crescentes do marido. Comprou roupas mais caras com dinheiro que não tinham. Praticou posturas elegantes diante do espelho. Estudou revistas de comportamento, tentando aprender etiqueta social. Mas quanto mais se esforçava, mais Paulo parecia encontrar defeitos e inadequações em seu comportamento e aparência. A conversa que destruiu o casamento durou menos de 15 minutos. Paulo explicou friamente que havia conhecido alguém mais adequado às suas ambições, uma mulher com formação universitária, família estruturada, conexões sociais que poderiam ajudá-lo profissionalmente. Helena escutou cada palavra em silêncio, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. A mulher em questão era Andressa Fernandes, de 27 anos, formada em administração, filha de um médico conceituado e uma professora universitária. Trabalhava no departamento financeiro de uma empresa importante e possuía exatamente o tipo de refinamento social que Paulo sempre desejou numa companheira. Eles se conheceram numa festa da empresa e o romance floresceu rapidamente. Você pode ficar na casa até encontrar outro lugar para morar, Paulo disse, recolhendo suas roupas numa mala de viagem. Vou ficar num hotel até resolver a documentação do divórcio.
Não quero complicações nem drama desnecessário. A frieza com que Paulo conduziu a separação foi devastadora para Helena. Não houve discussões sobre sentimentos, não havia espaço para súplicas ou tentativas de reconciliação. Ele havia tomado a decisão unilateralmente e esperava que ela aceitasse passivamente, como havia feito com tantas outras imposições durante o casamento. Helena ficou sozinha no apartamento pequeno que haviam alugado no bairro Santa Felicidade, rodeada por lembranças de um casamento que aparentemente significava muito mais para ela do que para ele. Durante 2 semanas, permaneceu numa espécie de torpor emocional, incapaz de processar completamente o abandono súbito e cruel. Os primeiros dias após o abandono foram os mais difíceis da vida de Helena. Ela acordava automaticamente às 5 da manhã, preparava café para 2 pessoas, depois lembrava que estava sozinha. Cozinhava refeições elaboradas por força do hábito, depois jogava quase tudo fora porque não conseguia comer. A casa impecável se tornou um cenário vazio de uma vida que havia perdido significado. Helena chorou durante horas seguidas, questionando cada aspecto de si mesma que Paulo havia criticado ao longo dos anos. Será que realmente era inadequada para relacionamentos sérios? Talvez suas origens humildes a condenassem a sempre ser considerada inferior por homens ambiciosos. A autoestima, que já era frágil, desmoronou completamente. A recuperação foi lenta e dolorosa. Helena precisou encontrar trabalho rapidamente para conseguir pagar o aluguel e as contas básicas, já que Paulo interrompeu qualquer contribuição financeira no mesmo dia em que anunciou o divórcio. Conseguiu emprego como auxiliar de limpeza numa empresa de terceirização, que prestava serviços para escritórios do centro da cidade. O trabalho era fisicamente exigente e mal remunerado, mas Helena o abraçou com determinação que não sabia possuir. Acordava às 4:30 da madrugada, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, limpava escritórios durante 8 horas, voltava para casa exausta, mas gradualmente foi reconstruindo sua autoestima através da independência financeira. A empresa de limpeza atendia edifícios comerciais no centro de Curitiba. E Helena foi designada para cuidar de 3 andares de um prédio onde funcionavam escritórios de advocacia, consultoria e empresas de contabilidade. O trabalho incluía aspirar carpetes, limpar banheiros, esvaziar lixeiras, organizar salas de reunião, manter copas sempre abastecidas. Helena descobriu satisfação inesperada em ver ambientes transformados por seu trabalho. Escritórios que ela deixava impecáveis no final da tarde estavam prontos para receber clientes importantes na manhã seguinte. Gradualmente, funcionários dos escritórios começaram a cumprimentá-la, reconhecendo sua dedicação e competência profissional. Nos fins de semana, Helena começou a visitar sua avó materna, Dona Elisa Medeiros, que morava sozinha numa casa antiga do bairro Água Verde. Era uma senhora de 83 anos, viúva há 20 anos, que Helena havia negligenciado durante o casamento por causa das críticas constantes de Paulo sobre sua família ser muito simples e pouco educada. A casa de Dona Elisa era uma construção dos anos 1950, com móveis antigos, mas bem conservados, jardim pequeno, mas cuidadosamente mantido, atmosfera acolhedora que contrastava com a frieza do apartamento moderno onde Helena havia vivido com Paulo. Cada cômodo continha fotografias antigas, objetos herdados, lembranças de uma vida longa e cheia de experiências. Dona Elisa havia criado 4 filhos sozinha depois que ficou viúva, trabalhando como lavadeira e costureira para sustentar a família. Tinha uma personalidade forte, opiniões firmes sobre dignidade e trabalho honesto, e havia desenvolvido antipatia imediata por Paulo desde o primeiro encontro, percebendo sua arrogância e desrespeito pelas origens familiares de Helena.
As visitas semanais se tornaram momentos de cura emocional para Helena. Dona Elisa não oferecia piedade ou consolação superficial, mas sabedoria prática sobre como mulheres fortes superam abandonos e reconstruem suas vidas. Compartilhava histórias sobre suas próprias lutas, sobre como havia criado filhos sozinha numa época em que isso era ainda mais difícil socialmente. Minha filha, homem que abandona a mulher trabalhadora por interesse social, não vale nem as lágrimas que você derramou por ele. Dona Elisa dizia, enquanto preparava almoços simples, mas saborosos. Você vai descobrir que é muito mais forte do que imagina, e que esse abandono foi uma libertação, não uma perda. Durante esses encontros, Helena descobriu aspectos da história familiar que desconhecia completamente. Dona Elisa mencionava casualmente propriedades que a família havia possuído no interior. Negócios que o avô de Helena havia conduzido antes de morrer jovem, parentes distantes sobre os quais ela nunca havia ouvido falar detalhadamente. Tem muita coisa da nossa família que você não sabe, minha filha, Dona Elisa dizia enquanto servia chá com biscoitos caseiros. Seu avô, Alberto, era um homem de visão, investiu em terras quando ninguém acreditava que aquelas regiões iam se desenvolver. Morreu cedo demais para ver os frutos do que plantou. Alberto Medeiros havia sido um homem à frente de seu tempo, compreendendo que a região metropolitana de Curitiba se expandiria significativamente nas décadas seguintes. Trabalhou como operário durante o dia e investiu suas economias em propriedades rurais que estavam sendo vendidas por preços baixos devido à distância do centro urbano. Helena escutava essas histórias com interesse crescente, mas sem imaginar que pudessem ter relevância prática para sua vida atual. Para ela, eram apenas memórias familiares que ajudavam a compreender melhor suas origens e criar conexão mais profunda com a avó que havia ignorado durante o casamento. 2 anos após o divórcio, Helena havia conseguido uma promoção para supervisora de limpeza na empresa onde trabalhava. Ganhava um salário ligeiramente melhor, conseguira alugar um apartamento pequeno, mas confortável. Havia desenvolvido um círculo de amizades com colegas de trabalho que a respeitavam por sua dedicação e competência. A promoção veio acompanhada de novas responsabilidades. Helena passou a coordenar equipes de limpeza, organizar escalas de trabalho, treinar funcionários novatos, resolver problemas operacionais que surgiam nos diferentes prédios atendidos pela empresa. Descobriu habilidades de liderança que não sabia possuir, ganhando respeito tanto de subordinados quanto de supervisores. Seus colegas de trabalho se tornaram a família que Helena nunca havia tido. Eram mulheres trabalhadoras, muitas delas também separadas ou divorciadas, que compartilhavam experiências similares de reconstrução de vida após relacionamentos fracassados. Formaram uma rede de apoio mútuo, baseada em compreensão genuína e solidariedade. Foi numa quinta-feira chuvosa de setembro que Helena recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Dona Elisa havia sofrido um derrame súbito e foi internada no Hospital Santa Casa, em estado grave. Helena largou o trabalho imediatamente e correu para o hospital, chegando a tempo de passar os últimos 2 dias ao lado da avó. O hospital era um lugar frio e impessoal, mas Helena passou horas segurando a mão da avó, conversando baixinho, compartilhando memórias dos fins de semana que haviam passado juntas. Dona Elisa drifted dentro e fora da consciência, mas nos momentos lúcidos demonstrava alegria genuína pela presença da neta que se tornara tão querida. Nos momentos finais de lucidez, Dona Elisa segurou a mão de Helena com força surpreendente para alguém tão frágil. Minha filha, vá na gaveta do meu criado mudo quando chegar em casa. Tem uns papéis importantes lá que você precisa ver. Procure o doutor Henrique Marques. Ele era advogado do seu avô e sabe de tudo. Não deixe ninguém te enganar sobre o que é seu por direito.
As palavras foram pronunciadas com urgência, que deixou claro que Dona Elisa havia guardado informações importantes durante anos, esperando o momento adequado para transmiti-las. Helena prometeu que seguiria as instruções, sem compreender completamente a importância do que estava sendo revelado. Dona Elisa faleceu na madrugada de sábado, deixando Helena sozinha no mundo, mas com uma curiosidade crescente sobre os papéis misteriosos que havia mencionado em seus últimos momentos de consciência. Após o funeral simples, Helena foi à casa da avó para começar a organizar os pertences e resolver questões burocráticas. A gaveta do criado mudo estava trancada, mas ela encontrou a chave numa caixinha de joias antiga que ficava sobre a cômoda do quarto. Dentro da gaveta havia documentos cuidadosamente organizados em pastas etiquetadas à mão com a letra caprichosa de Dona Elisa. Havia certidões de nascimento e casamento antigas, fotografias amareladas, mas principalmente escrituras de propriedades e documentos legais que Helena não conseguia compreender completamente. Uma das escrituras chamou especialmente sua atenção. Era um documento de 1987 que registrava a compra de um terreno de 50 hectares no município de Araucária, região metropolitana de Curitiba, em nome de Alberto Medeiros, seu avô. O terreno havia sido comprado por um valor que, na época, devia ter representado economia significativa para a família. Helena passou o fim de semana estudando os documentos, tentando compreender o significado legal de cada papel. Havia também correspondências antigas entre seu avô e advogados, contratos de arrendamento, mapas desenhados à mão, indicando divisas de propriedades, anotações sobre pagamento de impostos que haviam sido mantidos em dia até a morte de Dona Elisa. Na segunda-feira seguinte, Helena ligou para o escritório do Dr. Henrique Marques. A secretária informou que o advogado havia falecido 5 anos antes, mas que seu filho, Dr. Ricardo Marques, havia assumido a clientela e poderia atendê-la se fosse questão relacionada aos negócios antigos da família. O escritório de advocacia ficava num edifício antigo do centro de Curitiba, com móveis de madeira escura e estantes repletas de códigos jurídicos que criavam atmosfera solene e tradicional. Dr. Ricardo era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, que recebeu Helena com cortesia profissional, mas sem demonstrar reconhecê-la inicialmente. "A senhora é neta do Sr. Alberto Medeiros?" Ele perguntou, examinando os documentos que Helena havia trazido. "Meu pai cuidou dos negócios da família durante décadas. Ficamos esperando que algum herdeiro aparecesse para resolver a situação das propriedades." Helena escutou com crescente surpresa enquanto o Dr. Ricardo explicava a complexa situação legal que havia se desenvolvido ao longo dos anos. O terreno que seu avô havia comprado em Araucária se valorizou extraordinariamente devido ao desenvolvimento industrial da região. Várias empresas haviam demonstrado interesse em adquirir a propriedade para a instalação de fábricas e centros de distribuição. Além disso, a família possuía direitos sobre outras propriedades menores espalhadas pela região metropolitana, algumas das quais haviam sido parcialmente ocupadas por terceiros que pagavam aluguéis baixos há décadas. Havia também investimentos em títulos do governo que Alberto havia feito nos anos 1980 e que agora, com correção monetária e juros compostos, representavam quantia substancial. "A senhora compreende que estamos falando de um patrimônio avaliado em aproximadamente 50 milhões de reais?" Dr. Ricardo perguntou, observando a reação de Helena. Sua avó sempre foi muito reservada sobre essas questões, mas manteve toda a documentação em ordem e impostos em dia através de nosso escritório. Helena sentiu como se estivesse sonhando acordada. A mulher que havia sido abandonada por não ser suficientemente sofisticada, que trabalhava como supervisora de limpeza para pagar aluguel de um apartamento pequeno,
Descobriu de uma hora para outra que era herdeira de uma fortuna que a colocaria entre as pessoas mais ricas de Curitiba. O processo legal para assumir oficialmente a herança durou 4 meses. Durante esse período, Helena continuou trabalhando normalmente, mas com a vida interna completamente transformada pela perspectiva de mudanças radicais que estavam por vir. Não contou para ninguém sobre a herança, preferindo esperar que toda a documentação fosse finalizada antes de tomar qualquer decisão importante. Dr. Ricardo orientou Helena sobre diversas questões práticas, como estruturar a gestão do patrimônio, opções de investimento, implicações tributárias, necessidade de contratar assessores especializados para administrar uma fortuna daquele tamanho. Ele também alertou sobre pessoas que poderiam tentar se aproximar, interessadas apenas em dinheiro. Em janeiro de 2024, Helena oficialmente assumiu o controle total da herança. Demitiu-se do emprego de limpeza, alugou um apartamento elegante no bairro Batel, contratou uma empresa de consultoria financeira para administrar investimentos e começou lentamente a se adaptar à nova realidade econômica. A transformação não foi apenas financeira, mas também pessoal. Helena investiu em educação, contratando professores particulares para aprender idiomas, etiqueta social, administração de negócios, fez cursos de culinária gourmet, decoração, história da arte. Não por imposição externa, como quando era casada, mas por curiosidade genuína e desejo de crescimento pessoal. 6 meses depois de assumir a herança, Helena decidiu fazer uma viagem à Europa que sempre havia sonhado. Passou 2 semanas visitando museus em Paris, caminhando por vinhedos na Toscana, conhecendo castelos na Escócia. Pela primeira vez na vida adulta, experimentou liberdade total para fazer escolhas baseadas apenas em seus próprios desejos. Durante a viagem, Helena refletiu profundamente sobre como queria usar sua nova posição social e financeira. Decidiu que não queria apenas consumir luxos, mas também contribuir para causas que considerava importantes. Começou a pesquisar organizações que ajudavam mulheres em situação de violência doméstica e abandono familiar. Quando voltou ao Brasil, Helena estava completamente transformada. Havia desenvolvido confiança genuína, elegância natural, perspectiva mundial que a fazia parecer uma pessoa completamente diferente da dona de casa insegura que havia sido 3 anos antes. Mas manteve os valores essenciais de simplicidade e autenticidade que havia aprendido com Dona Elisa. Foi numa tarde de sábado que Helena decidiu jantar no restaurante francês mais elegante de Curitiba, o mesmo local onde Paulo costumava dizer que nunca poderia levá-la, porque ela não saberia se comportar adequadamente num ambiente tão sofisticado. Havia escolhido o local propositalmente, como forma de confrontar simbolicamente suas antigas inseguranças. O restaurante Le Jardin era conhecido pela alta gastronomia e clientela exclusiva. Helena havia reservado uma mesa para uma pessoa, especificando que queria sentar próxima às janelas que ofereciam vista panorâmica da cidade iluminada. Chegou dirigindo um sedã discreto, mas luxuoso, vestindo um vestido elegante que havia comprado em Paris. Joias delicadas que demonstravam bom gosto sem ostentação. O ambiente do restaurante era exatamente como Paulo havia descrito: refinado, exclusivo, frequentado por pessoas que ele sempre admirou e desejou impressionar. Helena se sentia completamente à vontade, pedindo em francês correto, degustando vinhos com conhecimento que havia adquirido durante suas viagens, comportando-se com naturalidade que surpreenderia qualquer pessoa que a conhecesse como dona de casa insegura. Helena estava sozinha, confiante, desfrutando da experiência gastronômica e da atmosfera refinada do ambiente. Havia aprendido a apreciar momentos de solitude, descobrindo prazer em atividades que antes a intimidavam.
Jantar sozinha num restaurante elegante havia se tornado símbolo de sua independência e autoconfiança renovadas. Foi quando estava terminando a sobremesa que escutou uma risada familiar vinda de uma mesa próxima. Paulo estava sentado com uma mulher loira de aparência sofisticada, claramente comemorando algum evento especial. Havia uma garrafa de champanhe na mesa e eles brindavam constantemente, demonstrando alegria exuberante. A mulher era evidentemente Andressa, a administradora que Paulo havia considerado mais adequada para seus planos sociais. Ela usava roupas caras, joias chamativas, maquiagem perfeita que criava aparência artificial, mas impressionante. Falava alto, gesticulava dramaticamente, ria de forma que chamava a atenção para si mesma. Helena observou discretamente o ex-marido, que não a havia notado ainda. Paulo parecia exatamente igual, talvez um pouco mais gordo, usando o mesmo tipo de roupa que considerava elegante, mas que agora lhe parecia sem classe. A mulher com quem estava parecia entediada, apesar dos sorrisos forçados, verificando o celular frequentemente durante a conversa. O casal celebrava o noivado que Paulo havia adiado várias vezes nos últimos meses devido a dificuldades financeiras. Andressa havia pressionado por um anel caro e uma festa elaborada, gastando recursos que Paulo não possuía, mas que havia conseguido através de empréstimos e financiamentos que comprometiam gravemente suas finanças pessoais. A decisão de se aproximar foi espontânea. Helena pagou a conta, levantou-se com a postura elegante que havia aprendido durante os meses de transformação pessoal e caminhou diretamente até a mesa onde Paulo celebrava seu noivado com Andressa, a mulher que havia considerado mais adequada que Helena para seus planos de ascensão social. Paulo, que surpresa encontrá-lo aqui! Helena disse com voz suave, mas carregada de uma confiança que ele jamais havia ouvido dela. A voz de Helena era completamente diferente da que Paulo lembrava. Havia adquirido sofisticação natural, pronunciação cuidada, tom seguro, que revelava transformação profunda de personalidade. Ela falava como alguém acostumada a frequentar ambientes elegantes e interagir com pessoas refinadas. Paulo olhou para cima e por alguns segundos não conseguiu reconhecer completamente a mulher elegante que estava diante dele. Quando finalmente a identificou, sua expressão passou rapidamente por surpresa, confusão e desconforto evidente. Helena, o que você está fazendo aqui? Como conseguiu entrar num lugar como este? As perguntas de Paulo revelaram imediatamente que ele ainda a via como a mulher simples e inadequada que havia abandonado 3 anos antes. As perguntas foram formuladas com a mesma arrogância que Paulo sempre demonstrara, mas agora soavam ridículas vindas de alguém visivelmente menos sofisticado que a pessoa que tentava diminuir. Helena percebeu imediatamente como Paulo havia permanecido exatamente igual, enquanto ela havia evoluído completamente. Helena sorriu com serenidade, que deixou Paulo ainda mais desconfortável. Tenho tanto direito quanto qualquer pessoa de jantar onde escolher. Aliás, deixe-me cumprimentar sua noiva. Deve ser a famosa Andressa sobre quem ouvi falar. A resposta de Helena foi educada, mas carregada de subtexto que Paulo não conseguiu decodificar completamente. Havia uma superioridade silenciosa em seu comportamento que o deixou confuso sobre como uma mulher que ele considerava inferior havia adquirido tanta elegância e autoconfiança. Andressa estendeu a mão educadamente, mas com frieza que revelava desconforto com a situação inesperada. Era evidente que Paulo havia contado histórias depreciativas sobre a ex-esposa, preparando-a para considerar Helena uma pessoa inferior ou problemática. Durante a conversa tensa que se seguiu, Helena manteve elegância impecável, fazendo perguntas educadas sobre o trabalho de Paulo, planos do casal, demonstrando interesse genuíno, sem revelar qualquer rancor ou amargura.
Sua postura digna contrastava brutalmente com o nervosismo crescente de Paulo. A diferença entre as duas mulheres era gritante para qualquer observador imparcial. Helena demonstrava refinamento autêntico, resultado de educação cuidadosa e experiências cosmopolitas. Andressa possuía sofisticação superficial, baseada em roupas caras e acessórios chamativos, mas sem a substância cultural que vinha com verdadeira educação. "Você está muito diferente, Helena", Paulo comentou, tentando disfarçar sua perplexidade. "Arranjou emprego melhor? Conseguiu algum curso profissionalizante?" As perguntas revelaram que Paulo imaginava que qualquer melhoria na vida de Helena deveria ser modesta e proporcional às limitações que ele sempre havia atribuído a ela. A possibilidade de que ela tivesse prosperado significativamente estava completamente fora de sua compreensão. "Digamos que minha situação melhorou consideravelmente nos últimos anos", Helena respondeu, sem fornecer detalhes específicos. "Tenho viajado bastante, conhecido lugares interessantes, pessoas fascinantes. A vida tem me reservado surpresas muito agradáveis." As palavras foram escolhidas cuidadosamente para sugerir mudanças importantes, sem revelar especificamente a natureza da transformação. Helena queria observar as reações de Paulo, deixá-lo curioso, mas não satisfazer imediatamente sua curiosidade sobre os detalhes de sua nova situação. Andressa demonstrou interesse crescente na conversa, percebendo que havia alguma história significativa que Paulo não havia contado completamente. Começou a fazer perguntas mais diretas sobre o trabalho atual de Helena, sobre como havia conseguido recursos para frequentar restaurantes caros, sobre a aparência obviamente custosa de suas roupas e joias. A conversa durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para deixar Paulo profundamente perturbado. Helena se despediu cordialmente, desejou felicidades ao casal, saiu do restaurante com a mesma elegância com que havia se aproximado da mesa deles. A despedida foi calculada para maximizar impacto psicológico. Helena não demonstrou rancor nem satisfação maliciosa, mas sua superioridade óbvia sobre a situação deixou Paulo questionando tudo o que pensava saber sobre sua ex-esposa e sobre as escolhas que havia feito em sua própria vida. Nos dias seguintes, Paulo não conseguiu parar de pensar na transformação surpreendente de Helena. Começou a fazer perguntas discretas para conhecidos mútuos, tentando descobrir informações sobre a vida atual da ex-esposa. O que descobriu através de uma rede de contatos o deixou completamente chocado. As investigações de Paulo revelaram informações fragmentadas, mas impressionantes. Helena havia sido vista em eventos sociais exclusivos, viajara para a Europa recentemente, frequentava ambientes que ele próprio nunca havia conseguido acessar. Mais intrigante ainda, ninguém sabia exatamente qual era a fonte de seus recursos aparentemente substanciais. Helena havia se tornado uma das mulheres mais ricas de Curitiba. Possuía propriedades valiosas, investimentos diversificados, havia viajado para a Europa, frequentava ambientes sociais exclusivos. Mais impressionante ainda, havia conseguido tudo isso mantendo discrição total, sem ostentação ou necessidade de validação externa. A descoberta sobre a fortuna de Helena coincidiu com problemas crescentes no relacionamento de Paulo com Andressa. Ela havia se revelado materialista, exigente, constantemente insatisfeita com o padrão de vida que ele conseguia oferecer. As brigas sobre dinheiro se tornaram frequentes, e Andressa começou a fazer comparações desfavoráveis entre Paulo e outros homens mais bem-sucedidos financeiramente. O noivado, que deveria ter sido celebração, havia se transformado em fonte constante de estresse financeiro. Andressa exigia festa elaborada, lua de mel internacional, apartamento maior, carro novo.
Paulo havia se endividado gravemente para atender suas expectativas, mas descobriu que cada concessão apenas gerava novas demandas ainda mais caras. Paulo começou a compreender que havia cometido o erro mais espetacular de sua vida. Havia abandonado uma mulher leal, dedicada, que se tornou extremamente rica para ficar com uma mulher interesseira que o desprezava por não conseguir sustentar o estilo de vida que ela desejava. A ironia da situação era devastadora e inescapável. A comparação entre Helena e Andressa se tornou obsessão dolorosa para Paulo. Helena havia demonstrado amor genuíno, dedicação absoluta, lealdade inquestionável durante todo o casamento. Andressa demonstrava interesse apenas nos benefícios materiais que ele poderia proporcionar, tratando-o com desprezo quando suas contribuições financeiras eram insuficientes. 3 meses depois do encontro no restaurante, Paulo tomou a decisão desesperada de procurar Helena para tentar uma reconciliação. Conseguiu seu endereço através de investigações discretas e apareceu no prédio elegante onde ela morava, pedindo para o porteiro anunciar sua visita. O edifício onde Helena morava era um dos mais exclusivos de Curitiba, com apartamentos que custavam milhões de reais, garagem para múltiplos carros de luxo, portaria sofisticada que atendia apenas residentes e convidados previamente autorizados. Paulo ficou intimidado pela opulência do ambiente. Helena desceu ao hall de entrada para encontrá-lo, mas não o convidou para subir ao apartamento. Paulo estava visivelmente nervoso, com a aparência de alguém que havia perdido peso e sono devido ao estresse emocional intenso. Helena, eu preciso falar com você sobre nosso passado, sobre erros que cometi, sobre possibilidades para o futuro. Paulo começou com voz trêmula que revelava desespero mal disfarçado. O discurso de Paulo foi patético e transparente. Ele tentou explicar que sempre havia sentido falta dela, que seu relacionamento com Andressa havia revelado qualidades especiais que apenas Helena possuía, que estava disposto a recomeçar baseado num amor mais maduro e consciente. Helena escutou pacientemente enquanto ele tentava explicar que havia percebido seus erros, que sempre havia sentido falta dela, que o relacionamento com Andressa estava fracassando porque ela não possuía as qualidades genuínas que faziam de Helena uma companheira especial. Paulo, agradeço sua honestidade, mas nossa história terminou há 3 anos, quando você decidiu que eu não era adequada para seus planos de vida. Helena respondeu com tranquilidade, que deixou claro que não havia possibilidade de reconciliação. A recusa foi educada, mas definitiva. Helena explicou que havia reconstruído completamente sua existência, descoberto sua própria força, desenvolvido uma vida plena e independente. Não havia espaço para relacionamentos baseados em interesse financeiro ou arrependimento tardio, motivado por descobertas sobre sua situação econômica. Paulo saiu do encontro devastado, compreendendo finalmente que havia perdido para sempre a única mulher que realmente havia se importado com ele como pessoa, não como provedor ou símbolo de status social. Helena, por sua vez, sentiu uma sensação de encerramento e paz que marcou definitivamente o fim de um capítulo doloroso de sua vida. 2 anos depois, Helena havia expandido significativamente seus investimentos e se tornado uma empresária respeitada no setor imobiliário. Usava parte de sua fortuna para financiar programas de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade, criando oportunidades para que outras pudessem alcançar independência econômica e emocional. Helena havia criado uma fundação que oferecia cursos profissionalizantes, microcrédito para pequenos negócios, apoio psicológico para mulheres que enfrentavam divórcios difíceis. Era a forma de retribuir as oportunidades que havia recebido e ajudar outras mulheres a superar circunstâncias similares às que ela havia enfrentado. Conheceu Eduardo Santana numa conferência sobre responsabilidade social empresarial,
um engenheiro viúvo de 40 anos que compartilhava seus valores sobre uso consciente de recursos financeiros e contribuição para o bem-estar social. O relacionamento floresceu naturalmente, baseado em respeito mútuo e compatibilidade genuína de interesses e princípios. Eduardo havia perdido a esposa num acidente de carro 2 anos antes, deixando-o sozinho para criar uma filha de 12 anos. Era homem íntegro, bem-sucedido profissionalmente, mas sem qualquer interesse na fortuna de Helena. Apaixonou-se por sua personalidade, inteligência, generosidade, valores morais sólidos que havia desenvolvido através de experiências difíceis. Paulo, enquanto isso, havia terminado o noivado tumultuado com Andressa e enfrentava dificuldades financeiras crescentes. Seus sonhos de ascensão social haviam se revelado ilusões, baseadas em escolhas equivocadas sobre o que realmente importava em relacionamentos humanos e realização pessoal. O rompimento com Andressa havia sido brutal e humilhante. Quando ela descobriu que Paulo estava endividado e sem perspectivas de melhoria financeira significativa, terminou o relacionamento por mensagem de texto, devolveu o anel de noivado e se envolveu rapidamente com um empresário mais bem-sucedido que conheceu numa festa. Na manhã em que Helena e Eduardo anunciaram seu noivado numa pequena cerimônia para amigos íntimos, Paulo estava numa fila de emprego, tentando reconstruir uma carreira profissional que havia negligenciado em favor de ambições sociais superficiais. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.